Olá, estudante! Animado para a aula de hoje? Eu, professora Andréa Gomes, já estou com mais uma aula preparada para deixar você bem esperto nas questões referentes à história. A prova do SAEB está chegando e ainda temos muito o que estudar. Então, não vamos perder tempo porque a aula já vai começar. A nossa aula hoje vai ser muito especial, porque eu não vou estar ministrando essa aula sozinha. Hoje vamos ter uma visita muito especial. A visita de hoje é ele, o Juan, aluno da 7ª fase aqui da Escola Municipal Maria Lúcia. É aluno da RIJA. E ele trouxe algo muito interessante para mostrar para você de casa. E depois da explicação dele, eu quero que você descubra qual vai ser o conteúdo da aula de hoje. Na verdade, hoje é a segunda parte de um conteúdo que já iniciamos. O Juan, ele é aluno aqui da noite, eu já falei para você, e ele adora mexer com robótica, né? Ele é assim, ele é fera na robótica. E eu pedi para ele preparar alguma coisa que pudesse despertar em você um motivo, né? Qual vai ser o tema da aula. E ele preparou... O que você preparou, Juan? Conta pra gente. Um barco, só que ele estava muito comum. Então eu fui lá e modifiquei ele. Ai, que legal. Olha que interessante. Então você fez aqui uma jangada, mas era um barco, mas que incrementou mais. E o que tem de especial nesse barco? O que acontece aqui? Vamos lá. Bom, essa jangada era muito básico. Eu, como já sabia que ia ter isso, eu fui lá e falei, eu vou modificá-lo para poder ter luzes. Ai, que legal. Nossa, olha que interessante. Então dá para acender e apagar. Tudo isso você fez no laboratório de robótica. Muito bom. E eu já sei que o Juan está fazendo coisas assim incríveis. Então, olhando para esse projeto aqui do Juan, já dá para entender que hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Então, preste atenção que hoje vai ser a segunda parte sobre as grandes navegações. E posso ficar com essa jangada aqui? Eu vou ficar com essa jangada aqui até terminar a aula. Olha que legal, ela acende e apaga. Gente, eu tô parecendo criança brincando com isso aqui. Então, olha, acende e apaga. Vai ficar aqui na aula até terminar, né, a nossa aula. Juan, obrigada. Eu amei sua presença e quero que você volte com outras novidades lá do laboratório. Vou continuar, né, já que o Juan deixou a jangada comigo. Eu quero falar um pouquinho sobre essa embarcação, né? Segundo estudos dos arqueólogos, as primeiras embarcações foram construídas, sabe quando? Na Idade da Pedra. Olha quanto tempo já faz isso. E ela faz parte mesmo da nossa história, né? Já que lá na Idade da Pedra a gente já tem registros dessas embarcações. E elas foram essenciais para o comércio, né? Também para a agricultura, para a pesca e também foi utilizada para transporte. Então, por isso que eu trouxe o Juan aqui, porque hoje nós vamos continuar falando sobre as grandes navegações. E foi também uma oportunidade de apresentar para você um pouquinho dos projetos que são realizados lá no Laboratório de Robótica. Vamos dar continuidade, então, ao conteúdo da aula anterior? Então, na aula passada, vamos lembrar aqui comigo? Estudamos sobre as grandes navegações. Comentamos sobre o medo que os europeus tinham do mar. Você lembra disso? Falamos sobre o pioneirismo português e o que aconteceu nessas expedições. Falamos também que os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e de metais preciosos. Trouxe alguns slides para poder você entender melhor. Então vamos lá. As grandes navegações. Aqui nesse slide, você vai ver Portugal e Espanha. Do outro ladinho, nós estamos aí falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Olha, pensa comigo aqui. Nesse contexto aqui de descobertas, né, nós temos Portugal e Espanha. Eles começaram a brigar por domínios, é isso mesmo.
A discussão era sobre quem ficaria com o domínio das novas terras. O primeiro tratado que aconteceu entre Portugal e Espanha foi chamado de Bula Intercoetera, que estabelecia limites determinando onde eram as terras de Portugal e as terras da Espanha. Posteriormente, o rei de Portugal propõe uma nova divisão, assinando assim o Tratado de Tordesilhas, que é o que a gente mais escuta falar. Consequências das grandes navegações. 4 pontos importantes eu coloquei aqui para você. Grande quantidade de territórios conquistados. Depois nós vamos ter maior valorização de Portugal e Espanha nas questões econômicas. Depois, o começo da escravidão e do comércio de africanos. E início dos processos de colonização de territórios em vários continentes. O que é importante entender é que quando falamos em grandes navegações, falamos de dominação e de desenvolvimento de novas tecnologias. É isso que eu quero que você guarde. Hoje, o homem não fala mais em conquistar os oceanos, né? Conquistar os continentes. Os olhos dos cientistas estão voltados para o espaço e não para o mar. Mas quando olhamos para o nosso passado, entendemos que o ser humano precisou o quê? Romper com o medo, o medo do desconhecido, e dessa forma ele conseguiu alcançar novos territórios e também dominar esses novos territórios. Vamos para o próximo slide? Vamos entender esse mapa. Olha só, aqui nós temos um mapa que mostra como foi feito o que chamamos de circunnavegação. Vamos observar o que está em vermelho. Foi a rota que Fernão de Magalhães fez juntamente com Juan Sebastião Elcano. Foi a primeira circunnavegação do mundo. Primeira volta ao mundo por barco, por caravela. E isso foi feito, sabe quando? Foi feito em 1522. E é importante entender, isso assim, é crucial que você entenda que as grandes navegações foram resultado de uma série de transformações em curso, né, na Europa desde o século XII. Por meio delas, o continente europeu completou sua passagem da Idade Média para a Idade Moderna e fortaleceu, Idade Moderna, e fortaleceu também o comércio e o uso da moeda a partir, então, do mercantilismo. Então, essa informação eu quero que você anote no seu caderno. As grandes navegações tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os séculos XV e XVI, consolidando o Império Ultramarino, com as descobertas feitas nesse período, descobertas aí entre aspas, né? Foi iniciada a colonização do continente americano. Os portugueses, por exemplo, conquistaram colônias em diferentes partes do mundo, América, África e Ásia. A chegada da América foi uma verdadeira revolução. Os europeus entraram em contato com novos povos e novas culturas. E esse contato aí com os novos povos, né? Nós temos aí o Brasil e em volta aí ao redor do Brasil, né? Eu coloquei algumas palavrinhas e eu vou te explicar, né? Eu coloquei aí índios, asiáticos, africanos, portugueses. Por que eu coloquei todos esses povos aí? Então, nós podemos dizer, né, que o povo brasileiro é resultado de quê? Dessa miscigenação, né, de vários povos. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos, mas há vários imigrantes europeus, asiáticos, que também vieram aqui para o Brasil, e especialmente a partir do século XIX, que também formaram o povo brasileiro. Muita informação, mas eu espero que você esteja aí anotando cada informaçãozinha aí que eu tenho certeza que é importante aí na hora de estudar para a prova do SAEB. Olha,
Mas para que você possa reunir entender todo esse conteúdo trabalhado, nós vamos ter uma revisão feita pela minha assistente virtual. Você já conhece, né? Dainha adora fazer uma revisão, adora fazer às vezes aqui também algumas entradas, mas hoje ela vai fazer a nossa revisão. Então, vou deixar a revisão com ela. É hora da revisão. A expansão marítima dos europeus no século XV e XVI foi um importante fator para a conexão entre os povos de diferentes culturas. A busca por rotas comerciais para o Oriente, a descoberta de novos territórios e a expansão do cristianismo motivaram diversas expedições e a interação entre europeus, africanos, asiáticos e americanos. Os europeus introduziram novas tecnologias, religiões, línguas e hábitos culturais nas regiões que exploraram, enquanto assimilavam elementos das culturas que eles encontravam. A expansão marítima teve um impacto profundo na história mundial, influenciando a cultura, a política, a economia e as relações internacionais. Obrigada, Dainha, pela revisão. Agora eu tenho certeza que ninguém ficou com dúvida. Mas nossa aula chegou ao final. E eu fico assim muito feliz em saber que você assistiu tudo e fez também todas as anotações. Tenho certeza que você vai ser um grande sucesso no SAEB. Tchauzinho!